continuar os princípios aqui, se você está gostando, para que você compartilhe com alguém, com um amigo, ou com algumas pessoas, ou uma pessoa que seja, que você sabe que vai aprender, se interessar, compartilha, curte aí para ajudar. Nós estamos fazendo tudo para a glória do Senhor, para o reino de Deus. Não temos objetivo nenhum que não seja este, ok? Bom, nós estamos dando regras de interpretação de princípios, né? Então, nós já demos regra 1, trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade, ok? Vamos para a regra 2. A Bíblia é seu intérprete e a Escritura explica melhor a Escritura, ok? Muito bem. Vamos para um texto bíblico que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, esta passagem está em Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos já voltar lá e observarmos algumas coisas, tá? Satanás, ele já fala a palavra distorcendo. Ele diz: não comereis de toda árvore do jardim. Ele já começa, então, nós vamos ver que ele já começa lançando para Eva uma palavra mentirosa. Mas ela responde, ela vai responder certo. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então ela vai falar o que Deus falou para ela e para o Adão. Porém, ela vai também acrescentar algo que Deus não falou. Porque ela diz assim, que Deus disse, né? Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E o texto diz: dele não comereis. Deus não falou: nem tocareis nele, para que não morrais. Então, aqui já houve um acréscimo do que Deus disse. E isso nós vamos ver aqui, que já começou essa questão de acrescentar coisas à palavra de Deus já lá no Éden. E nós vemos que muitas vezes nós cometemos erros, acrescentando coisas que a palavra não está dizendo. Muitas vezes nem é por mal, muitas vezes por querer melhorar uma mensagem ou por querer dar uma própria interpretação, nós acrescentamos coisas à palavra. E também tem a questão de omitir coisas da palavra, mas por enquanto vamos ficar aqui. E aí Satanás então responde: é certo que não morrereis, né? Então ele já começa aqui contradizendo Deus e lançando a mentira, porque Deus disse que eles morreriam, né? E ele diz: é certo que não morrereis. E aí ele diz, né? Ele fala em verdade aqui:
porque sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui ele acrescentou também a mentira. Houve um acréscimo do que Deus tinha falado. Ok? O que Deus falou? Vamos ver então. De toda a árvore do jardim comerás livremente. E ele já começa a falar, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas o que Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás disse, não, vocês não vão morrer. E Deus disse, você certamente morrerás. Gênesis 2, 16 a 17. Então, Satanás não negou que Deus dissera essas palavras. Em vez disso, torceu-as, dando-lhes um sentido que não tinham. Esse tipo de erro dá-se por omissão ou por acréscimo. Então, vamos ressaltar bem, prestar atenção em tudo que nós temos ouvido com relação à palavra de Deus. É lógico que nós não temos o controle do que o outro prega. Então, nós estamos aqui tentando aprender para o que nós vamos pregar, falar ou ensinar. E para que nós possamos ter conhecimento, discernimento, quando ouvimos uma palavra, se esta palavra está sendo feita de uma maneira correta ou não, né? Então, isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, o Espírito Santo vai nos dar a direção. E se nós somos de Deus, se nós temos o Espírito Santo, ele também nos dá o discernimento da palavra. Nós podemos discernir aquilo que é errado ou não. Nós não podemos ouvir a palavra, estudar a palavra distraidamente. Nós não podemos aceitar tudo o que as pessoas falam. Nós não temos que falar amém para tudo. Nós não temos que achar que tudo é lindo e maravilhoso, porque talvez foi uma palavra cheia de floreios e de tantas coisas. Às vezes, numa coisa que parece inocente, traz mentiras. E aqui sem julgar ninguém, porque também não estou me referindo a ninguém, estou falando de uma maneira geral. E a Bíblia fala que as pessoas perecem por não conhecer as Escrituras. Tem milhares, milhões, de pessoas sendo enganadas, ouvindo coisas e aplaudindo, batendo palmas, porque elas mesmas não conhecem as Escrituras. Ela só recebe o alimento que o outro dá e ela mesma não vai procurar se alimentar, pesquisar. Como eu disse já em outros vídeos, nós temos que não só ler a Bíblia, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que pesquisar, né? Nós não podemos brincar com a Bíblia, usar de sorte, fechar e abrir e o que Deus vai falar. Não é assim. Na verdade, não é assim. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles estudavam as Escrituras. Eles carregam até hoje as Escrituras nos seus filactérios, não é verdade? E Jesus falou para nós guardarmos a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Nós temos que guardar, mas como você vai guardar uma coisa que você não lê e não estuda? Como você vai guardar? Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos. Então vamos seguir aqui. Vamos falar então da omissão. Citar só a parte que lhe convém e deixar de lado o restante. Quantas pessoas fazem isso? Às vezes vai pregar. Como eu disse em outros vídeos também, no começo, nós podemos sim pregar, fazer uma pregação baseado numa palavra, num tema, por exemplo, o amor, e explanar ali dentro daquilo, e usar uma referência e extrair dali. Mas nós temos que sempre ter fontes de informação, nós temos que buscar outras informações, nós temos que entender a respeito daquilo que nós estamos falando de todas as formas. Porque às vezes aquele assunto não é tratado apenas de uma forma, mas de várias formas. E às vezes nós vamos falar coisas que vão ficar incompletas.
Vão ficar manetas, manquitolas ali, né? Ou vai ficar uma coisa deturpada até. E se você não fala da maneira correta, aquilo pode ter uma interpretação também incorreta. Eu não posso omitir de um texto coisas como aqui o diabo fez. Ele omitiu, ele acrescentou, ele desvirtuou a palavra do jeito que ele quis. E aí a Eva, que tinha a palavra, que Deus tinha falado diretamente com ela, com Adão, também responde, fala o que Deus falou, mas dá um acréscimo ali. Deus não falou, nem tocareis. Ele não falou isso. Ele falou, não coma, porque senão você vai morrer. Aí ela fala para o diabo, nem no fruto tocareis. Deus não falou que não podia tocar. E Satanás fala, certo que não morrereis. Ali existe duas mortes, porque quando a Eva e o Adão comeram a fruta, eles não caíram mortos. E o diabo falou certo, vocês não vão morrer. Só que Deus estava se referindo a outro tipo de morte, que é a morte espiritual. E realmente, o diabo falou assim, quando vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ele falou certo. Porque até então, Adão e Eva só conheciam o bem. Eles não conheciam o mal. Porque o mal não tinha entrado. O mal iria entrar ali a partir do pecado e da desobediência. Então, nessa parte, bem falou, né? Bem falou Satanás. Então, ele omitiu a questão da morte espiritual. Né? Ele falou, não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. E quem é que está num Éden, num jardim, na presença de Deus, que quer conhecer o mal? Se nós estivéssemos lá, nós iríamos, se eu conheço só o bem, por que eu vou querer conhecer o mal? Então, vamos lá. Então, essa é a questão da omissão, né, da palavra, tirar do texto, né? Vamos ver a questão do acréscimo, que esta é também uma questão muito séria e muito grave, porque às vezes para enfeitar uma mensagem, muitas pessoas estão acrescentando coisas que a palavra não está dizendo. Muitas pessoas estão colocando os seus pensamentos humanos, estão fazendo análises humanas e até psicológicas, né? Às vezes num personagem. Deus usou as pessoas como elas eram, humanas que eram, nas suas imperfeições. E essa é a beleza de Deus usar o ser humano, que ele pegou homens imperfeitos para construir uma história perfeita. Não, você não vai encontrar além de Jesus Cristo nas Escrituras. Ele foi perfeito, não errou, não pecou. Agora, todos os outros você vai ver que todos erraram, todos os outros, todos. Não teve nenhum que foi perfeito, que não tenha cometido erros, falhas, pecados, né? Feito coisas que... Mas Deus os usou da mesma forma. Deus os quis da mesma forma. Deus tinha um propósito da mesma forma. Deus tinha um plano e Deus seguiu com o seu plano para mostrar o seu poder, o que Ele pode fazer. Como a palavra de Deus diz, Ele usa das coisas fracas e loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não precisa da nossa sabedoria. Deus não precisa da nossa intelectualidade. Ele precisa que tenhamos um coração voltado para Ele, que saiba ouvir sua voz e obedecer, que saiba reconhecer quando errou e pedir perdão. Uma pessoa que saiba que Deus dá valor para ela. Amém? Porque o diabo tenta tirar isso de nós, que nós não temos valor. Então vamos falar, omissão. Citar só a parte que lhe convém e deixar de lado o restante. Há dois tipos de morte na Bíblia. Então, voltando a falar do texto, né, de Gênesis. A morte física e a espiritual. Morte física é separar-se a alma do corpo.
Morte espiritual é separar-se a alma de Deus. Quando Deus disse a Adão, certamente morrerás, estava se referindo à morte física não à morte física, mas à espiritual. A física também, desculpa aqui, gente, ele estava se referindo à morte física e à espiritual. Eles não morreram imediatamente, mas a partir do pecado, eles deixaram de ser eternos e o seu corpo, sim, iria passar pela morte física lá na frente, né? Não morreram instantaneamente, morreram depois. Não ficaram para sempre com o Senhor, né? Só que espiritualmente morreram imediatamente. Não é verdade? Quando a serpente disse a Eva, é certo que não morrereis, estava omitindo de propósito o fato da morte espiritual, né? Então, Deus disse, vocês vão morrer. Quando vocês comerem desse fruto, desobedecerem, vocês vão morrer. E Satanás omitiu isso deles. Quando você estudar a Bíblia, deixe-a falar por si mesma. Não lhe acrescente nem lhe subtraia nada. Deixe que a Bíblia seja o seu próprio comentário. Compare Escritura com Escritura. Amém? Vamos ver aqui também. Normalmente aplicamos esta regra às grandes verdades da Bíblia e não a versículos específicos. Uma dessas verdades é a segurança da salvação. Versículos individuais podem ser citados sobre ambos os lados da questão, se podemos perder a salvação ou não. Esse é um tema polêmico até. Nós temos dois segmentos de crer na palavra nesse sentido, né? Nem vou entrar no mérito dessas doutrinas, mas existe duas ramificações muito fortes a respeito da salvação. Daqueles que pregam absolutamente que você é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, né? E baseado na Bíblia. Pegou os textos bíblicos, porque fala, mas vamos tentar entender isso aí, né? E aqueles que dizem, não, nós podemos perder a salvação. O crente pode perder a salvação? Então, nós temos que compreender e estudar a Bíblia. Então, vamos ver lá. Paulo disse aos Gálatas, da graça decaístes. Está lá em Gálatas 5:4. Alguns cristãos, ao lerem isso, concluíram que é possível perder a salvação depois de havê-la obtido. Ok? Por outro lado, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse texto está em João 10, do 27 ao 29. Contudo, um estudo completo do tópico da segurança da salvação, então aí nós temos que pesquisar tudo que fala a respeito da salvação, comparando Escritura com Escritura, indica que o crente pode ter a segurança de que está salvo com base na obra consumada de Cristo. Então, claro, você tem a salvação, Deus te ofereceu, ela é tua, é eterna, ninguém pode tirar de você. Existe uma coisa que pode, o pecado e você negar e se afastar de Deus. Não é verdade? Então, aquilo que diz uma vez salvo, sempre salvo, quantas pessoas retrocedem? Eles estão salvos? Deus pode ainda, enquanto tiver vida, nós vamos pensar que sim. Mas o que está dizendo é que você comparando palavra por palavra, toda palavra que diz
que nós temos a segurança que essa obra de Jesus, ela foi consumada, ninguém pode mais impedir. Só eu mesmo. Ninguém pode impedir, ninguém pode mais tirar, ninguém pode mais roubar de mim a salvação. Só eu mesmo. Mais uma aplicação desta regra está no uso das referências bíblicas. Então, nós vamos ver agora outro aspecto, né, do estudo da Escritura. Ao estudar-se um capítulo ou um parágrafo, o contexto é o primeiro lugar em que você procurará a interpretação. As referências são úteis, mas você deve tentar estabelecer a referência do pensamento do versículo e não de uma palavra ou frase apenas. Eu já disse isso, né? Está sendo reforçado aqui por este texto do livro, né? Eu tenho que procurar entender o geral, o contexto geral. Não posso isolar uma palavra, uma frase, né? Eu posso discorrer sobre essa frase, desde que eu discorra dentro dela, mas no contexto correto dela inteiro. E tem pessoas que às vezes dentro de um texto pequeno cria-se uma doutrina e leva muitos a seguirem uma doutrina por causa de um texto ou apenas de uma passagem, sem estudar tudo que a Bíblia fala a respeito daquilo, tudo que a Bíblia ensina a respeito daquilo. Cria às vezes uma igreja, já falei isso até em outro vídeo. Aí vamos dar um exemplo. Por exemplo, estudando a crucificação de Cristo em Mateus 27, 27 a 50, que está lá sobre a crucificação de Cristo, diz, tomará como ponto de referência o versículo 35, que diz: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Boas referências bíblicas incluiriam o Salmo 28, 18. O que diz o Salmo 28, 18? Repartem sobre si as minhas vestes, sobre as minhas túnicas deitam sorte. Este é um salmo messiânico. E você vai encontrar lá coisas que aconteceram com Jesus, né? Então, é uma base bíblica. E esse versículo foi citado, né? Também os textos de Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 e João 19, 23 e 24. Eles estão falando a mesma coisa, né? Todas as referências à crucificação de Jesus. Mas se você for, por exemplo, falar sobre vestes, você vai encontrar outros textos de vestes que não tem nada a ver com esse texto. Então, você tem que ficar fiel ao que está se referindo. É apenas um exemplo, tá? Ao que está se referindo essas vestes, não é? Então, já tem a palavra messiânica lá no Salmo, ok? Então, é apenas um exemplo. Nós não temos que generalizar. Nós não podemos generalizar os assuntos na Bíblia. Nós temos que ficar fiéis no texto e buscar textos fiéis àquele texto. Então, para encerrar, a regra 2, que é isso que nós estamos falando. A Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Se você lê um texto e você não entende, buscar outros para te explicar sobre ele. Porque a própria Bíblia vai dar as referências paralelas. Às vezes você vai encontrar a explicação lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento e em outras passagens que falam sobre aquele mesmo assunto. Ok? Então, eu vou encerrar aqui. Nós vamos no outro vídeo continuar na regra 3. Vou só adiantar aqui que diz: a fé salvadora e o Espírito Santo são os necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Eu já estou falando isso desde o começo, mas nós vamos dar uma destrinchada aqui, tá bom? Se você gostou, compartilhe com alguém, continue seguindo a gente aqui, e vocês são meus amigos,
eu entro na sua casa e queria que você entrasse aqui na minha casa também. Tá? Deus te abençoe em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja clara em você, que o Espírito Santo te ensine todas as coisas, tudo que você precisa. Amém? Deus te abençoe.